Hello everyone, meu nome é David, my name is David. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de inglês elementar. E continuando a nossa série de aulas sobre os auxiliar verbs, os verbos auxiliares, hoje eu quero falar para vocês sobre o passado, o simple past, o passado simples. A gente já viu sobre o presente, né? A gente já viu sobre o presente simples para do e does, e agora a gente vai ver sobre o simple past. Mas atenção, essa aula é focada no auxiliar verb, então a gente não vai falar sobre o simple past, mas sim sobre o verbo auxiliar. E vamos ter uma aula só sobre passado, o simple past, porque existem regrinhas para a gente formar o passado em inglês e é preciso uma aula ou mais até só para a gente conhecer essas regrinhas, tá bom? Então nosso foco agora é entender como a gente faz uma pergunta no passado ou sobre o passado e responde essa pergunta de forma simples. Vamos lá? Então, a gente já viu que tem o do e o does para o simple present. E tem um verbo auxiliar, um auxiliar verb, que a gente usa para o passado, que é o did. Did. E a estrutura para a gente fazer perguntas e responder é muito semelhante ao simple present, ao do e o does. Só difere um pouquinho quando a gente coloca no passado, principalmente a forma positiva da resposta. Mas vocês vão entender com os exemplos. Quer ver só? Vamos usar alguns exemplos para a gente entender melhor como é que fica isso. Por exemplo, uma frase com o did, o auxiliar did. Eu quero saber se eu gostei de um determinado chocolate no passado. Pode ser o chocolate que você pensar, você me ofereceu, ontem eu experimentei e agora eu quero saber. Did I like the chocolate? Did I like the chocolate? Eu gostei do chocolate. Did I like the chocolate? Eu gostei do chocolate. Did you like the chocolate? Você gostou do chocolate? E observe que o did agora ele não muda, não é como o do que muda para he, she or it. O did ele permanece o mesmo. Então, did he like the chocolate? Did she like the chocolate? Did it like the chocolate? Então, eu não mudo para nenhuma pessoa, ele permanece sempre o did. Tudo bem? Ok, fizemos a pergunta e agora nós temos que responder. E como você já sabe, tem duas formas de responder. Tem a short answer e a long answer. Short answer é a mesma estrutura do simple present. Se eu quero dizer que sim, que eu gostei de chocolate, eu vou dizer Yes, I did. Yes, I did. Sim, eu gostei. Yes, I did. Yes, you did. Sim, você gostou. Yes, you did. Yes, he did. Sim, ele gostou. Yes, he did. E assim para todas as outras pessoas também. E se eu quero dar uma resposta ainda short answer, resposta curta, mas agora eu quero dizer que não. Que negativo, eu não gostei de chocolate, chocolate é muito ruim, eu achei chocolate com gosto estranho. Então eu vou dizer assim, No, I did not. Mesma estrutura, né? Do simple present. O did mais o not. Só que sempre, como antes, também a gente vai juntar esses dois e vai ficar I didn't. I didn't. No, I didn't. Soa um pouco diferente do jeito que a gente lê, não é? Mas é assim mesmo. No, I didn't. No, you didn't. No, he didn't. No, she didn't. Beleza? Para todo mundo vai ser igual. Vamos com a long answer agora. Vamos ficar primeiro aqui na negação, na negativa. Eu quero dar uma negativa, eu quero dizer que eu não gostei de chocolate, mas de uma forma mais completa. É parecido com a negação do do. No, I didn't like the chocolate. No, I didn't like the chocolate. Não, eu não gostei de chocolate. No, you didn't like the chocolate. Não, você não gostou do chocolate. Simples, é só colocar o didn't mais o restante da frase sem alterar nada. Agora a gente vem para uma partezinha que é um pouquinho mais trabalhosa, porque a gente precisa prestar atenção agora, porque o verbo ele vai mudar. No inglês o verbo ele pode mudar, ele pode ir para o passado, pode ter essa flexão. E existem regras para formar o passado, e como eu falei, não é o objetivo dessa aula. Então eu vou só te mostrar alguns exemplos, no caso do exemplo do like,
E depois a gente vai ter uma aula específica ainda neste módulo para falar sobre o passado, o Simple Past. Tudo bem? Então a resposta long answer, resposta completa para a afirmativa no passado. Did I like the chocolate? Yes, I liked the chocolate. Yes, I liked the chocolate. Observou que o like ele mudou. Eu não coloco mais o did quando eu estou afirmando. E o meu verbo principal, que nesse caso é o like, ele ganhou o quê? Um D. A gente vai ver lá na frente que quando os verbos eles só ganham esse Dzinho, ou às vezes até um ED para ficar no passado, eles são chamados de regular verbs, que são regulares. É simples lembrar deles porque é só você colocar um D ou um ED ou até um IED e você já tem o seu verbo no passado, então não precisa se preocupar tanto. E existem aqueles que eles são muito, eu acho eles muito legais, mas eles trabalham bastante a nossa memória, eles exigem bastante da nossa memória, que são os irregular verbs. Irregular verbs são aqueles que não dá só para acrescentar um ED, um ED ou um D, você precisa mudar todo o verbo. Só um exemplo de irregular verb para você ver. O to go. To go é ir. Por exemplo, se eu fui para a aula, por sinal eu tenho que ir daqui a pouco. Como é que eu perguntaria isso? Did I go to class? E aí, se você quer saber ontem, por exemplo, did I go to class yesterday? Did I go to class yesterday? Eu fui para a aula ontem. E observe como vai mudar agora. Eu quero dar uma resposta positiva. Eu quero dizer que eu fui para a aula ontem. Yes, I went to the class yesterday. I went to class yesterday. I went to class yesterday. Mudou, tá vendo? De go virou went. E tem nada a ver um com o outro. Mas calma, é só uma questão de prática, de ouvir música, de assistir séries, essas coisas. Aprender inglês é muito legal, aprender qualquer idioma é muito legal, porque a prática é muito divertida. Você pratica se divertindo. Então, você aprende primeiro o porquê daquilo, que é a gramática, que é o que você está fazendo aqui. E depois você tem a oportunidade de praticar isso com séries, com músicas, com filmes. E é muito legal por causa disso. E aí com a prática você vai memorizando, você vai lembrando e vai ficando tudo mais tranquilo. Não se preocupa porque é só uma questão de tempo e dedicação e eu tenho certeza que você vai chegar lá. Então a gente se vê na próxima aula. Vamos continuar com os nossos verbos auxiliares. E see you next class. Thank you. Bye.